né? Na aula passada, né, vocês estavam reclamando que estava fritando o cérebro, e aí eu mudei um pouquinho de estratégia, né? Eu ia terminar a parte, né, a gente falou de DNA, de replicação, de base nitrogenada, todo aquele processo nucleotídeo, e ao final a gente ia falar sobre expressão gênica, né, que é a codificação de proteína. Mas parece que vai ter algumas mudanças aí, a gente vai conseguir aplicar algum conteúdo prático, né? Então eu deixei essa partezinha final que ficou mais para explanar na parte prática, tá? Por isso que eu tô seguindo o conteúdo, que esse é um conteúdo mais teórico, tal, fica mais fácil da gente entender. Então, ao final da aula tem um trabalhinho que é para vocês fazerem, que é da formativa 2, que eu vou deixar lá para a gente explicar. No final da aula, também muito simples de fazer, me enviar por e-mail. Já coloquei lá no AVA, tudo direitinho. E então hoje a gente vai falar um pouquinho de cromossomos e divisão celular, né? Divisão celular a gente entende como quem? Meiose e mitose, né? Então não se assustem, né? Que às vezes a gente escutou muito lá atrás, na escola, no terceiro ano, e aquelas fases. É super simples de entender, é super tranquilo, é só a gente gravar os eventos, né? Eu vou tentar explicar de uma forma bem simples de vocês entenderem como acontece essa divisão celular, né? Então, primeiramente, vocês devem se perguntar para quê? Por que eu quero dividir célula? Né? Por que eu tenho que dividir célula? Por que eu tenho que formar outras células? Para que eu vou fazer isso? Então, de antemão, a gente já sabe que mitose, né? Eu faço mitose o tempo todo, né? Toda hora, dentro do meu organismo, eu estou dividindo algum tipo de célula. Por que isso? Vou dar um exemplo bem simples e bem clássico. Por exemplo, as hemácias, né? Nossas células do sangue, nossos eritrócitos. Como é que elas funcionam? Elas têm a função de carregar 4 moléculas de oxigênio, tal, tudo aquilo lá, né? Pela proteína hemoglobina. Mas ela vive para sempre? Não, né? Ela tem um período ativo de vida. Então ela dura em média, por exemplo, 120 dias. Depois ela vai, né, quando ela não serve mais, digamos assim, para exercer sua função no organismo, ela vai lá para o baço, né? Ela é levada lá para o baço e lá ela sofre o processo de decomposição, que a gente chama de hemocatarese. E aí, enfim, mas eu perdi uma hemácia, eu tenho, né, tenho milhões, mas todo tempo eu tenho que fazer essa renovação. Então eu faço mitose, minha medula óssea lá entende e eu faço a produção, por exemplo, para repor uma célula que ela já não tem mais vida útil, né? E isso funciona com todas as células do nosso corpo. Quando a gente tem um ferimento, por exemplo, o processo de cicatrização é o quê? Se eu tenho uma lesão celular, eu tenho automaticamente que repor essas células. Então, a todo momento a gente está fazendo o processo de mitose. Então, o primeiro conceito é que mitose está relacionada às células somáticas, todas as células do nosso corpo, tá? Já a meiose é diferente. A meiose eu só vou trabalhar com o quê? Com as células gametogênicas, que são quem? O óvulo e o espermatozoide. Então, é mais para a área de reprodução, né? Então, lá a mulher mensalmente tem a produção do óvulo madurinho, bonitinho, e isso vai ser um processo que a gente vai conhecer como ovogênese. E o homem produz a todo momento o espermatozoide por espermatogênese, né? Então, esses são processos de meiose, divisão celular das células gametogênicas. Então, mitose, células somáticas, todas as células compõem o meu corpo, e meiose, células gametogênicas, os meus gametas, tá? Feminino e masculino. Então, vamos lá conhecer um pouquinho dos cromossomos. Então, os cromossomos, a gente conhece essa figurinha aí, bem bonitinha, né? Então, para ficar bem mais fácil, a gente vê como se fosse um X, tá? A gente vê um X, tá? Que aí, daqui a pouco, a gente vai entender as estruturas desse X, né?
Então, ó, cromossomo, por definição, é uma estrutura que contém uma longa molécula do nosso material genético, do DNA, associada a proteínas histonas. Reparem aí no desenho essas proteínas histonas, tá? Essas proteínas histonas são proteínas que, lembra lá do processo de replicação? Eu tenho que desenovelar a minha fita, enovelar depois quando ela estiver pronta. Quando eu vou fazer um processo de divisão celular, por exemplo, eu tenho essas proteínas que elas são responsáveis por descompactar, né? Tirar essa fita, né? Desenovelar essa fita. E tem momentos que eu preciso dessa proteína para fazer o quê? Que compacte esse DNA novamente dentro do meu cromossomo, tá? Então, ela é uma proteína bem importante na divisão celular. E visível ao olho nu, as fases da mitose e da meiose, eu só consigo visualizar os meus cromossomos, daqui a pouco vocês vão saber por quê, só na fase que a gente chama de metáfase. Então, de informação importante, eu só consigo ver o meu cromossomo no microscópio óptico quando eu tiver num processo de divisão celular, numa única fase específica chamada metáfase, certo? Metáfase, né, gente? Meio. Já guardem isso aí, já guardem essa informação. Então, ó, estrutura, ó, cromossomo não X, tá? Então, ó, tirei um pedacinho para cá, do X, tá? Então, eu tô analisando isso, essa figura é esse lado aqui da minha mão, certo? É um pedacinho do X, tirei o X, né? Tá aqui. Então, um pedaço desse cromossomo, daqui a pouco vocês vão saber que quando eu tenho X, eu tenho cromossomo. Quando eu tenho cada um separado, eu tenho uma cromátide, outra cromátide, tá? Que a gente chama de cromátides irmãs. Então, isso aí é o cromossomo simples. Então, ele tem uma cromátide. Como que é a estrutura dele, ó? Ele tem um braço geralmente mais curto e outro braço mais longo. E a divisão dele é feito por uma estrutura que a gente chama de centrômero. Então, o meu cromossomo, ele é dividido em um braço curto, um braço longo e centrômero. Ah lá, ó. Mas quando ele tá juntinho, olha só como é que ele fica, tá vendo? Nossos cromossomos, gente, eles não são iguais, tá? Eles só têm duas estruturas ali, ó. Formadinho com duas cromátides, eu tenho um cromossomo. Mas os nossos cromossomos, eles não são iguais. Esses braços podem variar de tamanho, dependendo da quantidade de gene. Ele pode ter outra bifurcação, depende, tá? Mas a estrutura dele é sempre assim: um centrômero, né? Ligando os dois, quando eles estão duplo, né? E cada um tem um braço, outro braço curto, outro braço longo, tá? E aí, de importante, quando eu tenho essa divisão, tá vendo no rosinha? Tem o cromossoma rosinha e tem uma parte que está escrito ali, cromátide. Então, cromátide é quando, né, cada pedacinho desse, ó, dividir, cada um chama-se cromátide. E aí, já entendemos um pouquinho de como funciona, de como é a estrutura de um cromossomo. Eu tenho dois tipos de divisão celular. Já falei para vocês, mitose e meiose. Mitose vão participar as células somáticas, todas as células do meu corpo, e meiose, as minhas células gametogênicas. Mas ambas têm funções, né? Vai dividir o para quê a gente já entendeu, mas ela para quê? Para formar gameta e para formar célula somática. Mas os eventos, gente, são iguais, tá?
Da meiose só muda um pouquinho, porque a gente vai fazer 2 ciclos dessas mesmas fases, mas os eventos são iguais. Então, eu entendendo o processo da mitose, automaticamente eu entendo o processo da meiose, tá? Então, ó, os eventos fundamentais: informação genética que deve ser copiada, as cópias vão ser separadas e a célula vai se dividir. Então, para mim ter a divisão, primeiro eu tenho que ter um fragmento daquele DNA que vai ser replicado, que vai ser dividido, né? Nessas fases, essas cópias vão se separar, né? Que vai ser a separação dos cromossomos, que a gente vai ver nas fases. E logo depois, eu tenho, entre aspas, o nascimento das células filhas. Já adianto, na mitose, quando eu fizer o processo de divisão celular, eu vou dar origem a 2 células. Na meiose, eu vou dar origem a 4 células, tá? Então, eu preciso desses eventos. O traço do DNA que vai ser copiado para o processo de divisão, a cópia, né, vai ser separada, os cromossomos vão se dividir para cada célula filha e depois tem o processo do nascimento das 2 novas células filhas, tá? A replicação do DNA, a molécula de DNA produz uma cópia de si mesma nessa fase que a gente chama de intérfase, tá? Então, lá na intérfase, quando a gente quer fazer alguma coisa, algum evento, o que a gente faz? A gente tem que se preparar para várias coisas acontecerem para aquele evento, certo? Para a divisão celular é a mesma coisa. Eu tenho que me preparar. Primeiro, eu tenho que receber aquela molécula de DNA que eu vou fazer a cópia, né? Então, tudo isso acontece na fase de intérfase. Na fase de intérfase, eu não estou vendo divisão celular, tá? Eu estou captando as proteínas, eu estou recebendo a informação do DNA ser copiado, né? Tanto que essa fase, gente, o nosso organismo é tão inteligente que essa fase é assim, ela tem G1, só por curiosidade, G0, G1 e G2, tá? Então, eu faço esse processo como se fosse um ciclozinho antes de fazer a reprodução, de divisão, eu faço essa preparação. Então, o que nosso organismo faz? Antes de fazer em si o processo de divisão, ele vai fazendo o quê? Ele tem essas fases, como se fosse um relógio, G0, G1 e G2. Ele corre num ciclo que eu vou lá, o meu... Como é que eu vou tentar explicar isso bem fácil? A célula recebe a informação do DNA que vai ser copiado, ela faz a checagem, ela reúne as proteínas, depois ela volta e checa de novo, sabe? Para ela não fazer essa divisão de uma célula errada. Então, isso é um mecanismo nosso, né, de defesa, né, digamos assim, que antes de eu fazer a divisão celular, eu faço todo aquele processo de checagem, para ao final, quando eu der o start, começo as fases da mitose e da meiose, eu realmente esteja com a cópia para ser dividida certinha, tá? E aí vou dar só um exemplo para vocês. Às vezes, quando eu tenho uma doença, um câncer, uma mutação, ou o que seja, né? O câncer, o princípio do câncer é o quê? A mitose, né? Mutação por alguma célula, eu faço essa mitose erradamente, né? Então, o que acontece? Se eu tenho esse mecanismo, por exemplo, eu vou ver que aquela célula ali está mutada, quando eu recebo aquela informação para fazer a cópia, eu automaticamente não vou copiar, tá? Então, isso é um mecanismo também de checagem antes de eu fazer esse processo de divisão celular. E isso acontece tanto na mitose quanto na meiose, tá? Mais importante, intérfase, fase de preparação, eu não estou fazendo divisão nenhuma, tá? Alguns autores consideram a intérfase como fase da mitose da meiose, mas não é verdade. A informação certa é que intérfase eu não estou fazendo divisão celular, eu estou me preparando para fazer o processo, tá? E aí eu tenho esse processo de checagem
que é bem importante, né, para quem fosse aprofundar em biologia molecular, que é bem importante para eu ter uma mitose certinha lá, a minha célula filha ser reproduzida sem nenhuma mutação, tá? Então, ó, os tipos de divisão celular, eu tenho aqui o N, né? Por exemplo, eu tenho esse N, 2N seria a meiose e N seria a mitose. Então, a mitose, eu vou fazer o seguinte, eu recebo o meu cromossomo, meu material genético, e lá eu vou dividir a minha célula somática em duas células filhas idênticas, tá? Então, são células idênticas. Então, pensando no nosso exemplo lá da hemácia, eu recebi aquela célula mãe, que vai sofrer o processo de mitose, né? A hemácia, que a gente deu aquele exemplo, ela vai formar duas hemácias completamente idêntica. Para que eu quero hemácia diferente, gente? Se ela vai fazer a mesma função. Tem hemácia de um tamanho, tem hemácia que vai carregar mais oxigênio do que a outra? Não, né? Tudo vai ser hepatócito, célula do fígado. Para que eu vou formar um hepatócito diferente? Não existe, né? Eu vou formar células idênticas porque elas têm a mesma função. Só que quando eu vou fazer a meiose, eu quero o quê? Eu quero misturar muito esse DNA, esse material genético. Então, eu não vou ter formação de células idênticas. Então, meiose, eu vou ter formação de 4 células filhas distintas, tá? Então, ó, os tipos de divisão celular em que as células mãe, haploide ou diploide vão originar duas células filhas. Então, esses dois N's aí, gente, primeiramente, eu vou, na meiose, dividir, né, dois N's, né, depois, mais dois. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. A gente vai fazer duas divisões, duas ciclos dessas fases da meiose, tá? E aí, não altera o número de cromossomo da mãe. Em relação à mitose, né? Quando eu fizer a divisão celular, o mesmo número de cromossomos que eu vou ter da célula mãe, eu vou ter na célula filha. Na meiose, na primeira divisão, eu vou ter o mesmo número. Na segunda divisão, vocês vão ver que eu vou ter a divisão das 4 cromátides, que é aquela metadezinha do meu cromossomo. Nas fases, vocês vão entender melhor como ocorre essa separação. Aqui, ó, intérfase novamente. Ah, gente, não sei se vocês lembram, lá da nossa primeira aulazinha, segunda, que a gente falou sobre uma organela, né? E essa organela, ela vai participar aqui. Agora vocês vão entender para que ela serve, que é uma organela chamada centríolo, né? Lembra? Centríolo, ele participa da divisão celular, fazendo o fuso acromático. Já já a gente vai relembrar do centríolo e vamos aplicar na divisão celular para que ele serve, tá? O que ele vai fazer na divisão celular. Então, um dos processos que acontece na intérfase, que é essa fase de preparação para as divisões celulares, a célula vai aumentar de tamanho, o DNA e dos cromossomos vai ser replicado, né? Eu vou escolher lá o meu núcleo, vai determinar a parte, o trecho que vai ser o trecho daquele gene que vai ser duplicado, né? Que vai ser dividido, e aí a formação dos cromossomos duplos, que eles vão se dividir agora no processo de meiose, de mitose. Vamos falar primeiro de mitose, depois vamos falar de meiose.
Então, ali, ó, mitose é um processo fundamental para a manutenção da vida, pois por meio dele ocorrem os processos de reposição das células velhas ou lesionadas, regeneração de tecidos lesados e crescimento do indivíduo. Na mitose, uma célula se divide, dando origem a duas células idênticas à célula mãe, a célula original. Trata-se de um processo contínuo, mas que para facilitar o estudo, vamos dividi-lo em 4 fases, tá? Então, são essas fases que a gente vai estudar, né? Então, a primeira fase a gente chama de prófase, a segunda a gente chama de metáfase, a terceira de anáfase e a última de telófase, tá? Então, reparem aí, a intérfase não conta como fase da mitose. Por quê? Né? Pergunta de prova. Por quê? Porque ela não está, em intérfase, a célula não está se dividindo. A célula está se preparando, checando, né? Recebendo o trecho do DNA que será dividido para aí sim começar as fases de duplicação, certo? Então vamos lá. Primeira fase da mitose, tá? Entendi mitose, quando eu terminar a mitose eu vou parar, porque entendeu mitose, meiose, né? Vai direitinho, porque é o mesmo procedimento, tá? Então vamos lá. Prófase, primeira fase da mitose, né? O que vai acontecer ali? Reparem na figura, ó. Eu tenho o centríolo lá, que está ali, ó, fibras do fuso em formação. Primeiro, quem está ali é a organela chamada centríolo, tá? Então, nessa fase, gente, acontece o seguinte, a célula começa toda a se desorganizar. Então, as organelas vão sumir, né? Todas as outras organelas, ribossomos, lisossomos, todas as outras organelas vão sumir, né? O material genético vai começar a ser exposto, né? Vai ser essa carioteca, que é a membrana que envolve o meu material genético, vai ser exposta ali para o meu citoplasma. Logo, o fuso acromático vai ser formado através de quem? Dos centríolos, né? Então, o centríolo, ele estava lá, ó, pequenininho, quietinho. Quando há o processo de divisão celular, ele vai fazer o quê? Crescer até tomar a célula inteira. Daqui a pouco a gente vai ver como faz isso. Então, a célula ela vai começar a se desorganizar. Então, a primeira fase da mitose, a gente chama sempre de uma fase de desorganização. Como lá na última, a gente vai falar o quê? Seria a fase da organização novamente, tá? Então, ó, início da espiralização do DNA para formar os cromossomos, abre a carioteca, todo o material genético que está ali vai ser exposto no meu citoplasma. O centríolo vai começar a formação do fuso acromático e o rompimento da membrana, que a gente chama de carioteca, né? Então, meu material genético vai estar onde? Exposto no meu citoplasma. Então, desorganizei tudo, centríolo apareceu para a formação do fuso acromático, meu material genético, cromossomo, está tudo ali no meio da célula, está uma desorganização, né? Expus tudo para o meu citoplasma. O que acontece agora na metáfase? Gente, metáfase, meio. O fuso acromático aí foi formado, olha, tá vendo? Tá ali o fragmento da carioteca, fibras do fuso acromático. Então, o meu centríolo virou isso aí, essa estrutura, tá? Abriu, né? E formou o quê? Todos os meus cromossomos, gente, foram lá para o meiozinho da minha célula, né? Então, meus cromossomos, reparem, ó, eles ainda estão assim, ó, ligadinho, né? Com as duas cromátides, ligadinhos. Então, estão lá no meiozinho da minha célula, tá?
Então, aí, lá no comecinho, não falei, ó, o grau máximo que eu consigo visualizar no meu microscópio lá do nosso laboratório, que é o microscópio óptico, eu consigo ver os cromossomos nessa fase. Por quê? Porque é a fase que eles estão mais unidinhos ali e no meado da célula, no meio da célula, tá? Então, o que de importante na fase da metáfase? A célula em prófase foi toda desorganizada, material genético todo exposto ali no citoplasma. Na metáfase, já começa, né? Vamos ter que dar um rumo, né? Não pode ficar tudo bagunçado. O que o fuso acromático vai fazer? O fuso acromático cresce como se fosse, né, gente? Ali uma molinha, um esqueleto. Os cromossomos, todos ainda unidinhos, vão estar alinhados no meio da célula, tá? No centro da célula. Ou alguns autores chamam de placa equatorial, tá? Meio. Tá todo mundo ali. Reparem ali no cromossomo azulzinho, né? Cromátides irmãs. Então, na metáfase, eu estou vendo que os cromossomos, eles estão lá, ó, unidinhos no meio da célula, certo? Aí agora, na próxima fase, vocês vão reparar que essas cromátides aqui, ó, do cromossomo, do azulzinho aí, ó, vai cada uma para um lado. O que acontece na anáfase, ó? Aí os cromossomos vão ser separados, certo? Cada cromátide vai para um polo oposto, né? Então, olha lá, a partezinha azulzinha ali do cromossomo. Cada uma das cromátides do cromossomo, cada uma foi para um lado, tá? Que a gente chama de puxadas para os polos opostos da célula. Cada um vai para um lado e aí eu tenho a desespiralização do meu cromossomo. Então, repare, em metáfase eu ainda tenho o cromossomo juntinho, né? Em anáfase eu já não tenho mais. Eu tenho o quê? Cada cromátide, cada parte do meu X, ó, uma cromátide, outra cromátide. Uma vai para um lado, a outra vai para o outro, tá? E aí, na última fase, que a gente chama de telófase, é a fase de reorganização. Se na primeira fase eu desorganizei tudo para fazer a divisão celular, eu, na última fase, faço o quê? Reorganização para me ter duas células filhas, tá? E como que eu vou formar essas células filhas? Se eu tive a divisão de uma cromátide para um lado, a cromátide para o outro, beleza. Acontece um processo que a gente chama de estrangulamento do citoplasma, tá? Que a gente chama de citocinese. Tá vendo aí no meio, ó? Aquele fuso acromático, ele vai fazer o quê, ó? Estrangular e eu tenho a formação de duas células filhas. O que acontece? Volta tudo como era lá no começo. Carioteca reaparece, as organelas se organizam novamente no meu citoplasma e eu tenho a formação, o fuso acromático desaparece, lógico, e eu tenho a formação de duas células filhas, tá? Então, o evento mais importante que eu tenho na última fase da mitose, né, e da meiose também, é o estrangulamento do citoplasma, que é um fenômeno que a gente chama de citocinese, e eu tenho a formação de duas células filhas. As organelas reaparecem, a carioteca engloba o meu material genético, tudo volta a ser como era antes e a célula está prontinha, duas células filhas. Ai, que linda. Gente, mitose, alguma dúvida? Não. Pessoal, alguma dúvida? Posso continuar? Então, todo mundo entendeu mitose. Quem entendeu mitose, meiose, tá de boa. Ok, pessoal?
Ok. Meiose. Então, meiose, primeiro, né? Diferenças, né? Sabe que o professor gosta sempre dessas perguntas, né? Diferença de um para outro, aquelas coisas todas. Então, vamos lá. Diferença. Diferença de mitose e meiose. Primeiramente, mitose, eu vou fazer essa divisão em células somáticas e aqui eu já tenho o processo de meiose em células gametogênicas, nossos gametas. Mitose, eu vou ter ao final desses processos 2 células filhas, meiose, 4 células filhas, tá? Só que na mitose, vocês viram agora, vou ter a divisão com 2 células filhas idênticas à célula mãe. Já as células gametogênicas, não. Eu vou ter 4 células filhas contendo a metade do número de cromossomos da célula mãe. Então, elas não vão ser iguais, tá? Então, só para coisa, compor aí, né? Então, fala que a fase da a mitose, ela atua como equacional, ela vai aumentando a quantidade, o que, não é, que é verdade. E a meiose, ela vai fases reducionais, né? Eu vou reduzindo as partes para eu ter uma mistura maior do meu material genético. Então, ó, só aqui para vocês entenderem, eu tenho... Só um minuto. Então, gente, na mitose, na meiose, eu tenho o quê? Eu tenho 2 divisões. Então, eu vou fazer essas 4, tem a intérfase lá, ó, bonitinho, tá? Preparei tudo, beleza. Depois eu vou ter a prófase novamente, a metáfase novamente, a anáfase novamente e a telófase. Fiz os 4 processos, tá? E depois eu vou fazer novamente, tá? Então, ao invés de fazer as 4 fases uma única vez, como na mitose, eu vou fazer 2 vezes. Essa é a primeira diferença, tá? Então, primeira divisão, eu vou dividir, eu vou separar, eu vou separar, os cromossomos vão ficar juntinhos, tá? Então, eu vou ter 2 cromossomos homólogos. E na segunda fase, eu vou fazer exatamente igual o que eu fiz na meiose, a separação das cromátides irmãs. Por que que eu quero fazer isso? Porque nas células gametogênicas, eu quero fazer a perpetuação da espécie. Eu quero misturar o quanto eu puder aquelas informações genéticas, aquele DNA, tá? Então, por isso que eu vou fazer 2 vezes. Então, ó, intérfase vai anteceder a meiose, tudo, como eu falei, fase de preparação, fase de checagem, fase de reunir aquelas proteínas que eu vou utilizar para o meu processo de divisão, tudo isso, tá? Só que aí na meiose eu vou ter meiose 1, meiose 2. Tá? Então, na meiose 1, mesma coisa, olha lá a fasezinha. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 2. Meiose 2, novamente as 4 fases. Eu vou fazer, então, o processo de meiose 2 vezes, tá? E por que que eu vou fazer isso? Tá aqui, ó. Não precisem gravar esses nomes, já devem estar me xingando aí, não precisem, tá? Isso aí, a fase, né? A prófase, né? Então, começando a prófase lá, né? Então, o que é a prófase? É aquela fase que eu vou desorganizar a minha célula, vai aparecer o centríolo, vai ter a formação o rompimento da carioteca, exposição dos meus cromossomos, tudo ali, né? E eu tenho essas subfases, tá? Paquítono, ludisógenos,
mas o que é mais importante que eu tenho que entender daqui? Quando eu chego nessa fase, né? Então, eu tenho esses processos acontecendo ali. E aí, são essas cinco fases. Subfases da meiose. Tá? Lembrando, isso aqui eu só vou ter na meiose 1. Só vai acontecer uma única vez, tá? Então, eu tenho, né, essas subfases, né, da prófase 1, que eu tenho a fase de diplóteno, que essa fase, assim, essa fase aqui eu tenho que entender, tá? O que que acontece nessa fase, nessa subfase? Acontece um fenômeno que a gente chama de crossing over. O que é esse processo, esse evento que acontece ali na fase diplóteno, da prófase 1 da meiose? Perpetuação da espécie. Então, é aquela hora ali que eu tenho a maior troca daquele material genético dos meus cromossomos, né? Dos meus cromossomos juntinhos ainda. Então, eu tenho essa perpetuação, essa mistura, tá? Por que eu quero isso? Para ter variedade genética. E isso é um dos motivos, gente, porque todas as pessoas, todos os irmãos, isso, não são iguais, têm características fenotípicas e genotípicas diferentes, tá? E é exatamente por esse fenômeno que existe ali no meu processo, tá? Então, essa fase, nessa subfase diplóteno da prófase 1 da meiose, eu tenho esse fenômeno de crossing over, que é o quê? Troca de fragmentos daquele cromossomo, maior parte da mistura desse meu cromossomo, para mim obter o quê? Variabilidade genética, tá? Gente, para ser bem simples, essa é uma das diferenças de mitose e meiose, falando aqui didaticamente de fases, tá? Vamos lá. Prosseguindo, tá? Ó, aí aqui, ó, acontece os eventozinhos, tá bom? A separação dos centrílogos, emparelhamento, mas assim, o que eu quero que vocês entendam é isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu tenho a mistura dos cromossomos, tá vendo, ó? Eles estão se misturando, trocando ali fragmentos que a gente chama, né, de quiasmas, que vão, né, fazer esse processo de crossing over e perpetuação da espécie, tá? Mas isso aqui é só para vocês entenderem que existe. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, ó, isso aqui é importante. Eu tô lá, ó, misturei material genético, tá vendo, ó? O cromossomo. O cromossomo é um rosinho e um verdinho, quem tá vendo aí, tá? Então, são cromossomos homólogos, tá? Que estão pareados um com o outro, tá? E aí eu começo aqui, ó, a mistura, ó, tá vendo? Para ao final eu ter essa mistureba aí, ó, tá vendo? Eu modifiquei, misturei e eu tenho um cromossomo totalmente modificado, né? Que agora eu vou dividir ele ali, tá? Agora eu vou começar a dividir. Mas então, ó, na prófase 1 da meiose, no final eu tenho o quê? 2 cromossomos desse. Então, tem 2 xizinhos, ó, um xizinho aqui, um xizinho do lado. Então, a primeira divisão da meiose, eu vou dividir os cromossomos. Na segunda, na meiose 2, aí sim eu vou fazer igualzinho a mitose. Vou dividir as cromátides, tá? Ó, tá vendo? Diferente, ó. Se eu fosse lá olhando na mitose, eu estaria vendo o quê? Os cromossomos lá, né? Umzinho só, um xizinho lá no meio, certo? Aqui eu tô vendo o quê? 2 cromossomos homólogos, um do lado do outro, tá? Então, ó, metáfase, mesma coisa, ó. Tô lá no meiozinho. Qual é a diferença? Eu tô com um cromossomo pretinho ali e o outro cinza, tá? Mais predominante cinza e preto. O outro, um nude com vermelho, outro nude com vermelho. Cada um, tá vendo? É um cromossomo, tá? É um cromossomo. Então,
metáfase 1 da meiose 1, eu tenho o quê? Os cromossomos lá juntinho na placa equatorial, no meio da célula, né? Meu fuso acromático lá arrumadinho e os meus cromossomos, né? Homólogo um do lado do outro, né? Um xizinho, um xizinho, um xizinho, um xizinho, tá? Lá pareado no centro da minha placa equatorial, aqui no meiozinho. Aqui, ó. Só que agora, ao invés de dividir cromátido, eu estou dividindo o quê? Na anáfase 1 da meiose, eu estou fazendo o quê? Os cromossomos homólogos vão, ó, se separar. Então, foi um X para um lado, o X para o outro, que é o cromossomo homólogo. Cada um foi para o seu polo opostos, né? Lá do meu fuso acromático, tá? Promove a variabilidade genética. Então, tá vendo, gente? Além de eu ter aquele fenômeno de crossing over, agora eu vou fazer mais misturas. Por quê? Ó, dividir os cromossomos homólogos, né? Os juntinhos lá da metáfase, ó, cada um foi para lá. E na próxima fase, eu vou dividir mais o quê? Cromátides, tá? Então, ó, cromossomos homólogos, cada um para um polo da célula. Opostos, cromossomos homólogos vão para lados opostos. Mesma coisa, acontece aqui a primeira separação. Então, na telófase 1, né, da meiose 1, que é a primeira das 4 fases, eu tenho, ó, originei 2 células filhas, mas não são idênticas. Vocês viram? Misturamos os cromossomos, primeiramente, tá? Volta a mesma coisa. Fuso acromático vai sumir, né? Vai se dividir, vai se estrangular. Eu tenho a citocinese, formação de 2 células filhas. Carioteca volta a aparecer, as organelas voltam a aparecer. Então, eu tenho a primeira formação das 2 células. Não podemos falar 2 células filhas. 2 células, podemos falar 2 células filhas, sim, desculpe. Não podemos falar de 2 células idênticas, tá? A gente já tem a mistura nos cromossomos homólogos no processo de crossing over, tá? Então, dividir. Primeira divisão, acabou. Teve um evento de crossing over lá na quarta subfase diplótemo, que chama diplótemo, da meiose 1, da prófase 1, e tive o processo de crossing over, dividir os cromossomos. Agora eu vou fazer o quê? Mesma coisa da mitose. Mesma coisa. Prófase 2. O que eu vou fazer novamente? Começar tudo de novo. Os cromossomos estão lá no meu núcleo condensado. Vai haver o desaparecimento da minha carioteca, exposição daquele material genético dos cromossomos, né? E a formação do fuso acromático pelo centríolo. Reparem, gente, olha aqui, agora eu vou fazer a mesma coisa, tá? Aqui, ó, os cromossomos juntinhos, né? Na placa equatorial, né? Os cromossomos não homólogos pareados, lado a lado, como acontece no processo de divisão celular de mitose, né? O que vai acontecer? Vão estar alinhados lá na minha placa equatorial, no centro da célula, né? Pelo fuso acromático, tá? Então, está no meio da célula, os 2 cromossomos, aqui está representado 2, os 2 cromossomos
no meiozinho da célula, que agora eu vou fazer o quê? Dividir as cromátides. Então, metáfase, meio, mesma coisa, os cromossomos no meiozinho, e agora eles vão para a próxima fase, né? Anáfase 2, separação das cromátides irmãs. Mesma coisa. Acontece o quê? O cromossomo estava lá pareadinho, o que, que vai acontecer? Vai separar as cromátides. Cromátide, cromátide. Cada um para um polo oposto da célula, tá? Então, ó, cada cromossomo duplo origina duas cromátides irmãs, ó, cada um vai para lá e são puxados para os polos opostos da célula. Cada um foi para um ladinho da célula. Terminei isso. Divisão, ó, das células, né? Agora eu já tenho a divisão por citocinese, 4 células filhas são formadas, né? Carioteca volta a aparecer, né? Guardando o material genético da célula, as organelas começam a aparecer e aí eu tenho a organização novamente das minhas 4 células filhas. Lembrando, completamente diferentes uma da outra, com variabilidade genética devido a essa mistura desse material nas fases anteriores. Qual é a finalidade da meiose, né? Meiose, eu tenho a formação dos meus gametas, tá? Animais e humanos. Eu quero formar os meus gametas. Aqui, gente, um resuminho. Tá? Aqui um resuminho para vocês lá, quem não acompanhou, que não entendeu, de repente por desenho, eu sempre coloco também outras formas, tem gente que prefere ver no desenho, pessoas que preferem ver fase a fase, né? De repente fica mais nítido aqui, né? Lembrando, gente, que a gente fala fases da mitose, fases da meiose, mas isso aqui é tudo um evento, né? Como se fosse um ciclo, aqueles eventos vão acontecendo ali, a gente só divide em fases para a gente poder entender os eventos daquele processo de divisão, tá? Mas aquilo ali é um ciclo, tá acontecendo ali rapidinho, tá? Então, aqui, ó, o processo da mitose, no verdinho, ó, as 4 fases. Então, eu tenho as cromátides, que são separadas, né? Eu tenho, por exemplo, 4 cromossomos aqui, e eu vou começar a divisão celular, ó, metáfase, os cromossomos no meiozinho da célula. Na anáfase, eu vou ter a separação das cromátides irmãs, né? E aí, aqui, as 2 células filhas com material genético idêntico à célula de quem a originou. Já na meiose, eu tenho, tá vendo, ó, os 2 cromossomos, né? Os cromossomos que vão sofrer a primeira divisão, né? A meiose 1, eu tenho a divisão dos meus cromossomos e mistura desse material genético, tá? Então, eu tenho a divisão dos cromossomos e na meiose 2 eu tenho a divisão das cromátides. Então, didaticamente eu falo para vocês, cromossomos, né? Gente, cuidado, né? Nós temos 46 cromossomos, tá? Lá no nosso cariótipo, né? Que é o exame que a gente analisa os cromossomos, nós temos 46 cromossomos, tá? Então, 46 desse daí, desse xizinho aí, bonitinho. Só que não se esqueça que eu tenho 44, né? E 2 cromossomos sexuais, que a gente chama de XX, que é o feminino, e XY, que é o masculino, tá? Tô dando um X assim, para vocês entenderem aí de casa, mas não é X do cromossomo sexual.
tá? É só para vocês entenderem. O cromossomo, ele tá assim, né? Eu considero um cromossomo. Quando eu divido isso aqui, eu tenho uma cromátide de irmã, uma cromátide de irmã, tá? Que aí eu tenho a divisão. Então, na meiose, eu tenho a primeira divisão, né, dos dois cromossomos. Então, tá um aqui e outro aqui. Beleza, dividi. Vai cada um para um lado. Na segunda etapa da meiose, eu tenho o quê? A divisão das cromátides, tá? Então, e para que eu faço isso? Porque eu quero maior mistura desse material ali genético para eu ter o quê? Variabilidade de características genéticas, genotípicas e fenotípicas. Gametogênese, né? É a produção de gametas. No homem é chamado de espermogênese e na mulher é chamada de ovogênese. Para ambos ocorre o processo de meiólise. Vamos conhecer um pouco mais desse processo. Então, gametogênese é o quê? É a formação, né, por divisão celular, meiose, do óvulo e do espermatozoide, tá? E para isso eu tenho esse processo aqui. Então, vamos lá, ó. Isso aqui, né, só para vocês saberem, né? Eu tenho a formação lá pelo processo de meiose, né, no epidídimo do espermatozoide ali, ele vai se diferenciando, tá? E ele vai se diferenciando numa célula chamada espermogônia, e aí ele vai espermócito primário, secundário, espermátide, até ele fazer esse processo final e ser um espermatozoide bonitinho, a ponto de conseguir fazer o processo de fecundação no óvulo, tá? Então, nada mais é, falando de meiose, voltando para a nossa aula de hoje, que eu faça esse processo, né, de meiose, fazendo a formação do espermatozoide, né, que é o gameta masculino. Tá? Isso tudo acontece aqui nessas regiões e depois armazenado ali no testículo. Já nas mulheres, também, olha, nós mulheres, ó, eles fazem pouquinhos eventos, né, de espermogônia ao espermatozoide, são pouquinhos eventos e nós fazemos todo esse processo aqui, tá? Então, da ovogênese, né, que nada mais é, eu começo lá com um processo de mitose, né, que eu tenho que ter um local onde vai haver a fecundação, né, então eu tenho o período germinativo, que a gente chama, é quando eu começo essa divisão celular, então eu começo por mitose, tá, que a gente fala período germinativo. Tudo isso, gente, para dar essa estrutura que vocês estão vendo aí do lado, né? Que demora um mês para ser confeccionado. Depois eu tenho um período de crescimento, que é um período sem divisão celular, né? Eu vou ter apenas o processo, né? Lembra-se uma intérfase, por exemplo? Um processo só de checagem de parámetros, de reunir proteína, tudo. E depois eu começo a fazer o processo de meiose, né? Que aí é o período de maturação, né? Por que o período de maturação? Até ele formar, por todos esses... Eu não vou cobrar esses eventos, gente, fique tranquilo. A aula aqui é de mitose e meiose, tá? Não vem ao caso. Mas para que isso leve um tempo maior, eu faço a maturação do meu ovócito, né? Que é o meu óvulo, né? Que vai ser, em caso de cópula, vai ser feito o quê? O processo de fecundação, tá? A fecundação, gente, nada mais é, né, do que todos esses eventos, né, pertinentes. Eu tenho um óvulo formado bonitinho e o espermatozoide consiga, né, fecundação nada mais é do que o espermatozoide conseguir
né, romper essa barreira do ovócito e penetrar até o seu interior, tá? Então, esse é o processo de fecundação. E para isso, precisa de vários outros eventos. Vocês vão estudar isso em embriologia ou em genética, tá? Aqui de importante, só para a gente fechar. O que a gente tem que entender, né? Eu tenho 46 cromossomos. Eu, vocês, todo mundo, a gente tem 46 cromossomos, né? Só que quando há o processo de fecundação, gente, reparem, eu tenho 46 cromossomos paternos, 46 cromossomos maternos. O espermatozoide e o óvulo, quando houver o processo de fecundação, eu levo 23 cromossomos da mãe, 23 cromossomos do pai, paterno. E aí eu tenho um indivíduo completamente, né, diferente de todos os outros, fenotipicamente e geneticamente, né, com 46 cromossomos. E aí, gente, já adianto uma coisa para vocês. O que acontece? Então, já é a chave para vocês pensarem mais lá para frente sobre as doenças, por exemplo, né? Eu venho, vamos supor, a gente fez aquele todo o processo e tal, e chega um final que eu vou ter que fazer o quê? Divisão das minhas cromátides. Então, eu venho com um pedacinho do meu pai, eu venho com um pedaço da minha mãe, tá? Isso aqui, o cromossomo, se a gente colocar ele alinhadinho, como está aí na figura para vocês, tá? Cada característica, por exemplo, eu chamo de genes alelos, tá? Então, eu tenho, por exemplo, aqui na minha mão, tem vários trechinhos. Então, esse gene é responsável pela produção da hemoglobina, por exemplo, esse da produção da característica de olho, cor de cabelo, o que for, tá? Geneticamente, da minha genética e fenotipicamente da minha característica. Então, o que acontece, por exemplo, gente, na anemia, das doenças genéticas? Vamos falar de uma, por exemplo, a doença genética, a talassemia alfa, talassemia beta. É um tipo de anemia, tá? A falciforme, vou dar a falciforme, talvez vocês entendam mais rápido o que eu quero dizer. Então, anemia falciforme. E aí eu tive a fecundação, né? Tive toda a mistura, tal, nasceu a pessoa, o indivíduo com 46 cromossomos. Aí eu tenho lá no meu gene, bonitinho, no cromossomo 11, eu tenho lá no meu gene do cromossomo 11, aqui em cima eu tenho um trecho que ele veio mutado, que é o quê? Na produção da proteína hemoglobina, tá? Mas a minha mãe não tem esse gene mutado, né? Tem esse gene perfeitinho, certo? Então, quando acontece alguma coisa aqui, eu vou nascer com a doença? Provavelmente não. Mas se eu vim com um alelo que tem uma mutação gênica, por exemplo, para anemia falciforme, eu vou ter a minha mãe que não tem, eu não vou esboçar a doença, tá? Mas eu vou ter o quê? Características da doença, digamos assim. Aí a gente chama, por exemplo, de traço falcêmico, tá? Mas imagina outra situação. Se os parceiros, ambos estejam com o mesmo gene mutado da anemia falciforme, porque é no mesmo localzinho, tá? Estejam os dois com o mesmo gene mutado, esse indivíduo, ele provavelmente vai expressar essa informação genética que característica, por exemplo, nosso exemplo, a anemia falciforme. E aí ele desenvolve a doença. Então, as doenças genéticas são basicamente por isso, tá? Porque eu tenho eu tenho o cromossomo da mãe, eu tenho o cromossomo do pai, eu tenho essa junção dessas cromátides e eu também tenho a mistura desses cromossomos para formar o meu. E aí, o que acontece? Eu posso vir com esses problemas genéticos. E eu dou aula na psicologia, não sei se vocês sabem, e a gente, né,
essas doenças genéticas agora que estão em moda aí, digamos assim, é porque talvez nós temos mais conhecimentos hoje em dia e né, transtorno bipolar, distúrbio intelectual, síndromes, né, que vem aparecendo, síndrome do pânico, esquizofrenia, o próprio alcoolismo, gente, o alcoolismo também é uma mutação gênica, tá? Só que isso, gente, essas mutações comportamentais, digamos assim, depende muito do ambiente que a gente é inserido, tá? Então, por exemplo, o alcoolismo, a gente tem traços genéticos, sim, né? Eu tenho, a pessoa nasce com aquele traço genético, mas ambientalmente, se a minha família não fui criada ou não tive acesso, né, à bebida, eu posso vir não desenvolver a doença, tá? Como esses surtos também, esses transtornos, esses distúrbios genéticos comportamentais que a gente chama, eu posso viver zen, posso estar bem, posso ter escolhido uma religião, uma doutrina, fazer yoga, o que for. Talvez eu não tenha uma situação de predisposição, né, um estresse, problemas que a gente sabe da vida inteira, medicações abusivas, uso de drogas, uso de álcool, e eu não venho a desenvolver, tá? Então, muitas doenças genéticas, comportamentais, a gente vem sim com esse cunho genético aí que eu expliquei para vocês, mas devido ao hábito, a como eu estou inserida na sociedade, na família, né, eu não venha a desenvolver essas doenças. Mas as doenças que eu tenho realmente, anemia falciforme, síndrome de Down, tá? Lembrando, gente, só o último detalhezinho aqui, senão eu entro em genética e paro de falar só amanhã, porque eu sou apaixonada por genética. Mas vamos entender só um pouquinho. Eu tenho alterações, gente, nesses cromossomos aí, ó, nasceu bonitinho, fez todo o processo bonitinho, eu tenho alterações numéricas. Por exemplo, a síndrome de Down. A síndrome de Down a gente chama trissomia do cromossomo 21. Então, lá no cromossomo 21, eu tenho um pedacinho de cromossomo. Então, eu fico com 3. Eu não fico só com uma cromática, 2, né, do cromossomo, eu fico com mais um cromossomozinho ali. Então, ao invés do final eu ter 46 cromossomos, eu tenho 47. Então, isso é mutação genética, mutação numérica, né? Eu tenho uma adição a mais de um cromossomo. Como eu tenho doenças que têm menos. Por exemplo, a síndrome de Turner, né? Que eu tenho menos um cromossomo sexual, né? O cromossomo X. E aí eu tenho, né, menos um cromossomo. Então, eu fico com 45 e algumas enfermidades eu fico com 47. E tem outras mutações, que chamam-se mutações estruturais, que são as mais comuns, né? E o que acontece com a gente em relação, por exemplo, aos cânceres. Os cânceres que a gente tem, via exposição a alguma coisa, via algum fator do ambiente, por exemplo. Eu tenho mutação numérica. Então, lembra lá da aula passada que a gente tem adenina ligando com timina, guanina ligando com citosina. O que acontece? Quando eu tenho uma mutação por algum fator, eu tenho essa troca de pares de base, tá? Por exemplo, timina se liga com citosina. Isso está errado. E aí, lá no final, quando eu vou fazer o que? A produção da minha proteína, eu tenho o quê? A receita errada. Então, se eu tenho a receita errada, o que acontece? É a produção daquela proteína, eu não vou produzir ou eu vou produzir outra, tá? Então, isso a gente chama de metilação do meu DNA. Então, uma mutação estrutural. Então, às vezes eu tenho esse pareamento errado. E aí eu esboço uma doença genética, que é o caso da anemia falciforme. Eu tenho uma troca de bases e aí eu tenho a mutação, tá? E aí eu venho esboçar a doença. Alguma dúvida, gente? Terminei, vamos lá.
Fritou o cérebro, gente, ou tá de boa? Nenhuma dúvida, professora. Quem falou comigo? Quem falou agora que não tem nenhuma dúvida? Tá tudo certo, gente? Ou Ô, fritou Márcio. a cabeça? Oi, Márcio. Pessoal, Tudo, professora, tranquilo. Tranquilo. tranquilo, gente? Deu para entender tudo direitinho, bonitinho? Aí, se a gente estivesse lá no laboratório, a gente estaria vendo uma. A gente tem lâminas lá de mitose e meiose, ou a gente faria extração da cebola, tá? Mas isso aí a gente vai fazer em outro momento. E eu sempre gosto, gente, assim, mitose e meiose, assim como a aula passada, são a chave, sabe, das doenças, né? Então, felizmente ou infelizmente, para quem gosta, né? A chave agora que a gente tem das doenças é a biologia molecular. Então, eu sei que aqui tem enfermeiro e biomédico, né? Enfermagem, a falar assim, Nicole, para que eu vou usar isso? Tá bom, você não vai usar tanto, né? Mas o que difere a gente, né, de técnico, isso é hoje a gente saber diferenciar uma coisa da outra, né? Então, isso aqui é importante. Mas para a biomedicina, isso aqui é de extrema importância, tá? Então, saber o DNA, saber o processo de mitose meiose, saber como funcionam as mutações, isso é de extrema importância para tudo, né? Principalmente para o estudo das patologias, tá? Genéticas principalmente e também as outras, né? O câncer acontece isso, né? Eu tenho uma lesão, por exemplo, câncer de pele, eu tenho uma lesão de uma célula, eu faço mutação no meu DNA, eu vou produzir cópias erradas, né? Então, meu câncer de pele, eu vou produzir minhas células com mutação errada, né? E aí vai se proliferar. Então, isso aí é um campo vasto, né, para a gente aprender. Então, eu fiz uma formativa que eu achei que, até porque eu tenho que lançar nota, vocês sabem disso, os processos estão indo muito rápido, porque agora a gente parece que a gente vai partir para um novo momento mais prático da coisa, tá? Mesmo online, então a gente vai vir com uma oferta diferente, mais inovadora na área da prática mesmo. E aí eu preciso que vocês façam essas formativas, tá? Então eu preciso que vocês façam isso e deixem no caderno, tá? Deixem no caderno. Quem quiser me mandar pelo caderno não tem problema, ou quem quiser fazer numa folha colar no caderno. Então, a minha formativa é que vocês façam um esquema como vocês quiserem. Tem gente que gosta de desenho, tem gente que gosta de colagem, né? Tem gente, quando eu fiz isso no laboratório, teve gente que fez de massinha, teve gente que fez em estrutura como é que chama? De biscuit. O que for interessante para vocês, né? Para guardarem isso aí, ou no próprio caderno com desenho, tá de bom, tá? Mas eu quero as fases da mitose, as fases da meiose, né? Bonitinho lá, e com as legendas. O que é a legenda? Falando para nós ali o que acontece mais importante naquela fase, tá? E aí podem me enviar por e-mail até o dia 26, podem fazer em grupo, como vocês já estão organizados para fazer em grupo, e me mandem, que essa vai ser a nossa formativa 2, que eu tenho que lançar até o dia 28, tá? Tinha mais uma coisa que eu queria falar sobre isso. Coloquei lá no AVA para vocês, no pré-aula de hoje, para quem que eu achei que ia surgir mais dúvida em relação à aula, e aí eu coloquei um videozinho lá super bacaninha, super explicativo também, para quem tiver dúvida acessar, né? Que às vezes vendo um videozinho a gente acha mais interessante e consegue, né, ver esse movimento nessas fases movimentando, então de repente fica melhor para vocês visualizarem. E aí fica a critério de vocês fazerem como quiserem me enviar até o dia 26. Ok, gente?
Ok, professor. Ok. Entenderam, gente? Bia, Sim. Carla, Diana, Estela. Às vezes eu tenho a impressão que vocês me botam e me deixam falando sozinha. Vitor, Vivian. Tô aqui. Eu tô cansada hoje, mas eu tô assistindo a aula. Ai, gente, tá todo mundo cansado. Tá, gente? Então ficou certinho isso aqui, né? Então, isso aqui, qualquer dúvida de sempre, manda mensagem, manda via representante. Eu tô quase 24 horas no computador, então, assim, sem problema nenhum, tá? E aqui, né, como se não bastasse, né, de trabalho, eu e a minha amiguinha Ok, professor. inventamos de fazer uma live, né, sobre os desafios, né, que vocês estão passando e nós também, né? Então a gente resolveu não falar de Covid-19, a gente estava pensando que ela é fisioterapeuta e eu sou biomédica, então eu estava querendo fazer uma explicação sobre, né, os testes, né, moleculares que a gente tem hoje no mercado e tal, mas aí a gente decidiu fazer uma coisa mais relacionada para a gente se entender um pouco nesse desafio de tão pouco tempo que a gente se viu viver essa história agora de EAD, né? Do ensino à distância. Então, a gente vai bater um bate-papo lá, peço quem puder comparecer. E aí eu pedi para os meus alunos e a Monique para os alunos dela, para quem tiver alguma dúvida, tal, ou quiser, né, divulgar lá, ou mandar pelas representantes, perguntas para a gente, que aí lá na live a gente vai responder para atender vocês, né? De que o nosso foco é os nossos alunos, mas vai ser o Instagram é aberto, né? Mas o foco é responder os nossos alunos, dar uma atenção maior a vocês, seja por que canal for, tá? Então a gente vai fazer essa live é sexta-feira que vem, na próxima aula eu lembro vocês de novo, mas quem puder participar, a gente vai ficar muito feliz, tá bom? Tá ok, professora. Ok. Gente, tudo acertadinho, então, formativa já lançada, vamos trabalhar, mandando todo mundo, por favor, gente, mande no prazo, não é eu querendo ser chata, é porque eu tenho prazo para lançar também, eu tenho que ler os trabalhos, eu não libero a nota assim, embora eu não estou fazendo muita, vocês podem reparar, eu não estou fazendo muita discrepância de nota, mas eu quero ler os trabalhos para ver de qualidade, respondo os trabalhos que estão bem elaborados, alguns receberam, nossa, parabéns, foi muito bonito o seu trabalho, foi muito legal. Então, assim, façam a parte de vocês, tá? A gente está fazendo a nossa e façam a parte de vocês, tá bom? Boa noite a Professora, eu tenho uma todos. dúvida. Fala, Diana. É que essa formativa, eu estava começando a montar um esqueminha no Word, mas precisa necessariamente ser no caderno, desenho? Não, pode ser como você quiser. Mas no Tudo Word, bem, então. Diana, no Word, aí vê se você não consegue, assim, copiar e colar a figura, entendeu? Por isso que eu falo assim, quem quer aprender realmente, não quer esquecer mitose e meiose, a melhor tática é igual criança, é desenho, tá? Mas quem não tem Tudo bem. aptidão, fala, eu não sei desenhar, não tenho paciência, isso, pode fazer colagem, pode fazer como vocês, pode fazer estilo de aula, como eu dou aula para vocês, alguma coisa que vocês consigam guardar, né? Então, físico no caderno eu acho melhor, porque uma hora a gente vai ter acesso a isso novamente, tá? Tá bom, obrigada. Nada, mais alguma pergunta? Boa noite, professora. Boa noite, gente. Quem não tem mais dúvida, tá liberado. Quem quiser, eu tô aqui para fazer pergunta, tá bom? Boa semana para vocês. Fiquem com Deus e se cuidem. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Até semana que vem.
Boa noite, Boa noite, Bia. Fica professora. com Deus, gente. Tchau.